Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela, uma das integrantes do Grupo 5, e hoje, junto com a Larissa e com a Camila, nós vamos apresentar o nosso trabalho, que tem como tema Princípios Gerais do Direito, análise crítica da utilização dos princípios de maneira descomedida e o ativismo judicial. A presença explícita dos princípios gerais do direito é percebida no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, servindo estes como um dos meios de integrar a possíveis leis omissas. Sabemos também que tais princípios estão espalhados por todo o ordenamento jurídico. Questiona-se, portanto, o que seriam esses princípios. Em seu texto, Hermenêutica Jurídica em Crise, Lênio Streck dá início ao tópico 5.3.3, nomeado como tema do presente trabalho, com a afirmativa de que não há um consenso quanto ao significado atrelado aos princípios gerais do direito. Para tanto, então, utilizaremos a definição de Miguel Reale como foco do que será abordado. Os princípios são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua aplicação e integração, quer para a elaboração de normas. Em uma outra visão, poderia dizer-se que o texto nos mostra o corpo da lei, e os princípios gerais do direito, por sua vez, representam seu espírito, pois é a partir deles que se tem o desenvolvimento de todo o ordenamento jurídico e consequente garantia do Estado democrático de direito. Para que possamos compreender a forma como se posicionam e como são enxergados no ordenamento jurídico, é necessário que entendamos, em primeiro lugar, o que são os princípios e qual a diferença existente entre eles e as regras. Considerando a extensão do tema em questão, nós abordaremos 3 autores clássicos e nós veremos como cada um deles entende e enxerga a classificação dos princípios, diferenciando-os das regras. Nós vamos falar de Herbert Hart, Ronald Dworkin e Robert Alexie. Um importante filósofo do século XX, representante do positivismo jurídico, Hart, em sua obra O Conceito de Direito, expõe crítica à teoria sobressimplificada, cuja tese central pautava-se no entendimento do direito como uma união de ordens coercivas do soberano. Tomando como ponto de partida as falhas do modelo anterior, Hart apresenta uma nova forma de organização do sistema jurídico, sob a justificativa de que não é possível que se afirme que todas as regras de um ordenamento são pautadas em ameaças. Nesse sentido, Hart apresenta 2 tipos de regras diferentes, as regras primárias e as regras secundárias. As regras primárias determinam que os seres humanos façam ou se abstenham de fazer certas ações. As regras secundárias asseguram que os seres humanos possam criar, extinguir ou modificar as regras antigas, e até mesmo determinar de diferentes modos a sua incidência ou aplicação. Segundo o autor, as regras do primeiro tipo impõem deveres e as do segundo tipo atribuem poderes. Imaginando a situação hipotética da existência de uma sociedade rudimentar que sobrevivia apenas por regras primárias de obrigação, aquelas que impõem uma conduta, Hart aponta que, nesse conjunto de padrões, a dificuldade residiria em escolher qual das regras seria aplicada quando surgissem quaisquer dúvidas ou conflitos. Como o problema do uso exclusivo das regras primárias apresenta a incerteza, o caráter estático e a ineficácia. O remédio, segundo ele, para cada uma dessas 3 dificuldades consistiria no complemento a estas através das regras secundárias, formando deste modo um sistema jurídico completo. Então, as regras secundárias que serviriam de remédio são a regra de reconhecimento, a regra de alteração e as regras de julgamento. Para Hart, portanto, a união dessas regras primárias e secundárias está no centro do sistema jurídico. Ronald Dworkin, reconhecido como um grande crítico do positivismo jurídico, baseou sua obra tecendo críticas às ideias apresentadas por Hart e apresentou um novo modelo de sistema jurídico. A base teórica de sua crítica está respaldada na afirmação de que o positivismo jurídico apresentava um modelo de sistema constituído exclusivamente por regras, o que, segundo ele, o tornaria insuficiente para solucionar os hard cases envolvendo direitos fundamentais. Isso devia-se ao uso do poder discricionário do juiz, mediante a criação de um novo item da legislação, nas circunstâncias em que a regra aplicada ao caso não era suficientemente clara. Contrariamente, Dworkin sustenta que um sistema jurídico não seria composto só por regras, mas também por princípios, denominados em um primeiro momento como esse conjunto de padrões aplicados pelos juristas nos hard cases e que não constituem regras. Para fazer essa diferenciação, Dworkin faz uso de um critério de natureza lógica. As regras seriam um modelo tudo ou nada,
segundo a solução oferecida. Então, o que é isso? Que ou a regra é válida e a resposta deve ser aceita, ou ela não é válida e a sua proposta não contribui para a decisão. As regras devem ser aplicadas em sua completude. Os princípios, por sua vez, atuam apontando razões que conduzem o argumento em uma certa direção, contribuindo para uma ou outra decisão. Ainda, Dworkin expõe que os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm, que é a dimensão do peso. Essa dimensão determina a força relativa de cada um dos princípios. O que isso quer dizer? Quando dois princípios se intercruzam, a decisão deve ser tomada em virtude de um dos princípios ter, naquele caso concreto, de acordo com as circunstâncias, um peso maior do que o princípio colidente. Quando há conflito de regras, então, a solução se dará através da hierarquia, cronologia e especialidade, ocasionando a invalidade de uma delas. Quando há um conflito de princípios, um deles vai ceder, mas continuará tendo validade e sendo aplicável no ordenamento jurídico. Por fim, nós trataremos do Robert Alexy. O Robert Alexy, partindo da distinção elaborada por Dworkin, desenvolveu e aprofundou as ideias acerca da diferenciação entre princípios e regras. Para Alexy, tanto regras quanto princípios estão sob o conceito de normas, visto que ambos dizem o que deve ser. Apresenta, nesse sentido, três possíveis teses acerca da distinção dessas duas espécies de regras e princípios, mas ele afirma que a distinção de caráter qualitativo é a correta. Para ele, portanto, o ponto decisivo estaria fundamentado no fato de que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas, fáticas e existentes. Os princípios, então, eles expressariam direitos e deveres prima facie. Neste sentido, eles seriam mandamentos de otimização, podendo ser satisfeitos em graus variados. As regras, por sua vez, são normas que sempre serão satisfeitas ou não satisfeitas. Elas contêm determinações na medida do que é fático e juridicamente possível, expressando direitos e deveres definitivos. Quanto à solução de possíveis conflitos entre princípios, Alexy desenvolveu um conjunto de regras da argumentação aptas à racionalização das decisões jurídicas, chamado de princípio da proporcionalidade. Essa máxima da proporcionalidade é subdividida em 3 subprincípios ou máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação se refere à verificação da adequabilidade dos meios jurídicos empregados para alcançar o fim estabelecido. A necessidade reside no questionamento acerca da existência de outro meio menos gravoso. A proporcionalidade, em sentido estrito, por sua vez, respalda-se no cálculo do custo-benefício, se aquele meio escolhido é suficiente para justificar o grau de restrição imposto ao princípio colidente. Nessa colisão de princípios, um deles deverá ceder diante do outro, de acordo com as circunstâncias do caso, devendo o julgador fazer uso da máxima da proporcionalidade para tanto. Não há prevalência de um princípio diante do outro, nem sequer a sua invalidade. Agora nós vamos ver os princípios gerais de direito à luz do positivismo, pós-positivismo e neoconstitucionalismo. O positivismo jurídico teve seu ápice no século XIX, após o marco da Revolução Francesa, onde até então a França possuía uma aplicação do direito baseada em fontes predominantemente consuetudinárias, representado apenas pelas ordonnances, decretos e pela redação dos costumes. O jusracionalismo, existente à época, se colocava como um novo direito natural fundamentado unicamente em princípios racionais e que se fizessem válidos sem fazer qualquer distinção entre as condições sociais ou culturais existentes na sociedade. Defendia, portanto, a ideia de que a razão poderia descobrir o direito natural e tinha como dever a correção do direito positivo. Tal escola de pensamento jurídico, apesar de ter permitido a luta contra a monarquia absolutista, que governou a nação por séculos, apresentava um impulso revolucionário que se tornou elemento central de intensa instabilidade política, passando a apresentar ameaça constante ao novo regime político que seria estabelecido. Com o surgimento da escola da exegese,
Fundamentada nas concepções iluministas nos princípios de Rousseau e a formulação do Código Napoleônico de 1804, tem seu apogeu do positivismo jurídico, buscando este responder à abstração existente no direito natural através de formas rígidas de interpretação dos textos jurídicos. Com a inspiração dos métodos experimentais, amplamente aplicados com sucesso nas ciências naturais, o positivismo jurídico visa, portanto, difundir esse mesmo método de experimentação para as ciências sociais. Fiel aos princípios do positivismo filosófico, o positivismo jurídico rejeita todos os elementos abstratos existentes no campo do direito. O trabalho científico, no campo do positivismo jurídico, deve ser baseado unicamente na observação e na comprovação dos fatos. Ou seja, ignora julgamento de valor e insiste apenas em fenômenos observados de forma inequívoca ou de forma empírica. Através dessa tendência de pensamento, o objeto do direito se torna exclusivamente baseado no estudo das normas que constituem a legislação vigente e o ordenamento jurídico atual, retirando qualquer julgamento de valor. Com relação à justiça, a atitude do positivismo é de ceticismo absoluto, pois acredita que este é um ideal irracional, que só pode ser alcançado por meio das emoções. Aí no positivismo, Hans Kelsen traz em sua obra Teoria para o Direito a autonomia absoluta da ciência jurídica, ao conferir-lhe método e objetivo próprio, método este capaz de resguardar o conhecimento científico do direito. O princípio da pureza, estabelecido como princípio metodológico, busca distanciar a complexidade do objeto do direito das ingerências perturbadoras e intrusas da epistemologia. Segundo Kelsen, a tarefa do jurista consiste basicamente em realizar proposições através da descrição do objeto do direito, sendo, portanto, o conhecimento jurídico neutro, sem julgamento de valor ou avaliações. Alexis acredita que a constituição do direito é composta por 3 fatores: a decretação de acordo com a ordem jurídica vigente, a eficácia social do direito e a correção quanto ao conteúdo. Ele afirma ainda que o positivismo jurídico é composto basicamente pelos 2 primeiros, que seriam a decretação de acordo com a ordem jurídica vigente e a eficácia social do direito. E sua constituição busca também a correção moral como elemento inerente ao positivismo jurídico. De um modo geral, Alexis desenvolve, portanto, princípios formais democráticos que atuem na limitação do controle existente pelos tribunais e por suas cortes superiores. Sobre o pós-positivismo, de modo sintético, ele busca propor uma solução para o legado deixado pelo positivismo, deixando de lado o excesso de rigor e técnica na aplicação do direito, e buscando uma forma mais humanizada a sua aplicação, visto que o homem é um ser comunicativo e é desta comunicação que deve sair o substrato do conhecimento jurídico. O eminente ministro Barroso explana que a principal marca do positivismo é a ascensão de valores e o reconhecimento da normatividade dos princípios, fundamentando que a dogmática tradicional fomentou-se sob o mito da objetividade do direito e da neutralidade do intérprete, tendo encoberto em seu caráter ideológico, bem como sua instrumentalidade, a dominação econômica e social. Decorrência direta do pós-positivismo é a existência de uma hermenêutica constitucional, que vem sendo aprimorada ao longo das últimas décadas. Com a preponderância e o aumento do papel da Constituição, viu-se a necessidade de dar novo corpo à interpretação do direito constitucional. No entanto, não se pode confundir com os princípios jurídicos constitucionais, visto que eles condensam valores considerados fundamentos de validade do todo o sistema jurídico. Assim, a hermenêutica constitucional pode ser definida como estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das normas constitucionais. Com isso, a hermenêutica fornece a técnica para a interpretação de tais normas. Um outro autor de grande notoriedade, do qual não podemos olvidar, é o alemão Conrad Hesse, que, em seus estudos, partilha da tese de que a hermenêutica constitucional deve se voltar para o problema
da concretização. Isto é, a interpretação da Constituição deve considerar tanto o texto constitucional quanto a realidade em que será aplicada a norma, inexistindo, assim, interpretação desvinculada do problema concreto. Ele cria um catálogo de topoi para guiar o intérprete em sua atividade e deve se apoiar em 7 pontos. Primeiro ponto, deve se apoiar na unidade da Constituição. Isso é, sustenta que a Constituição deve ser interpretada como um sistema unitário de normas que exige uma compreensão global de vários elementos, regras e princípios da Constituição. Assim, as normas constitucionais não podem ser tomadas como isoladas, mas sim como preceitos integrados que formam um sistema interno unitário. Segundo ponto, se apoiar na harmonização, que defende a inexistência de prevalência de um bem constitucional sobre outro. Desse modo, numa eventual colisão de princípios ou bens jurídicos, deverá sobrepesá-los de modo que a aplicação de uma não resulte no aniquilamento do outro. Na exatidão funcional. Isso aí compreende uma delimitação de competências entre órgãos públicos, razão pela qual nenhuma interpretação realizada por um órgão pode conduzir à usurpação de função ou competência dos demais. Alguns autores, a exemplo de Canotilho, afirmam que tal princípio deve ser classificado como princípio autônomo de competência, e não mais um referencial de interpretação constitucional. Quinto ponto, no efeito integrador. Isso implica perceber a interpretação constitucional como um vetor de manutenção da unidade política. Isto é, na resolução de conflitos jurídicos constitucionais. Tem primazia os critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração e unidade político-social. Na força normativa da Constituição. Significa que na solução dos problemas jurídicos constitucionais deve-se dar prevalência aos argumentos que contribuam ou conduzam a uma eficácia máxima. Na máxima efetividade, que orienta os aplicadores da Constituição no sentido de interpretar as normas a fim de que seja otimizada sua eficácia, sem, contudo, alterar o seu conteúdo. Ou seja, evitar que tais normas sejam interpretadas de modo expansivo e que ocorra em ativismo. E, por fim, na interpretação das leis conforme a Constituição, que impõe uma análise de compatibilidade de uma norma infraconstitucional em face da Constituição, de modo que seu sentido esteja sempre em consonância com o padrão constitucional e, consequentemente, com a Constituição. Porém, à luz do posicionamento do STF, a interpretação conforme a Constituição se apresenta atualmente como uma verdadeira técnica de controle de constitucionalidade. Em conclusão, tais princípios traçam métodos racionais e equilibrados que servem de vetores interpretativos na aplicação da norma jurídica. Antes de adentrarmos nos aspectos e nuances do neoconstitucionalismo, é de essencial importância diferenciá-lo do pós-positivismo, pois atuam em planos distintos e entendem a relação do direito e da moral de maneira destoante. Tanto o neoconstitucionalismo quanto o pós-positivismo surgiram e se desenvolveram no contexto encontrado após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, adotam metodologia idêntica, já que compartilham de uma mesma plataforma teórica e de ideologia muito próxima. No entanto, apesar de possuírem certas semelhanças, não são sinônimos. O pós-positivismo é um movimento mais amplo. Ele vem com o objetivo de superar os modelos puros programados pelo justnaturalismo e pelo positivismo e estabelecer um diálogo entre estes dois modelos, buscando aprimorar o pensamento jurídico. O pós-positivismo, portanto, introduz os valores e a moral no ordenamento jurídico através dos princípios, que passam a ter força normativa. Busca-se neste movimento a superação da legalidade estrita do direito positivo. E aqui o juiz alcança uma posição de criar o direito, que anteriormente era exclusividade do legislador. O neoconstitucionalismo, por sua vez, é voltado para um modelo específico de organização jurídica política, que existe apenas no Estado constitucional democrático. Nesse tipo de Estado, a moral é incorporada pelo direito através de um extensivo rol de valores morais
que manifestam-se, sobretudo, através dos princípios constitucionais, para que o conteúdo jurídico não seja vazio de valores éticos. De acordo com Luiz Roberto Barroso, o fenômeno do neoconstitucionalismo consolidou-se através de 3 marcos. O marco histórico, a consolidação do modelo de Estado constitucional de direito pelo mundo ao longo das décadas finais do século XX, marco filosófico, o positivismo que consagrou a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre direito e ética, e marco teórico, o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional, pois a Constituição passou a possuir força normativa, bem como ter sua jurisdição expandida. Feita a breve digressão sobre a construção histórica do neoconstitucionalismo, discorreremos agora sobre a delimitação desse movimento. Não existe uma concepção teórica clara e coesa de neoconstitucionalismo, mas sim diversas visões sobre o fenômeno jurídico na atualidade. Alguns autores são positivistas, outros não positivistas. Existem defensores da necessidade do uso do método na aplicação do direito e ferrenhos opositores do emprego de qualquer metodologia na hermenêutica jurídica. Adeptos do liberalismo político, como também unitaristas e procedimentalistas. Por isso, afirma-se que o correto seria dizer que existem neoconstitucionalismos. Porém, verificam-se alguns pontos em comum nas diversas teorias que levam grande parte da doutrina brasileira a considerar o neoconstitucionalismo como um novo e diferenciado constitucionalismo contemporâneo. Iremos analisar, então, qual o papel desempenhado pelos princípios gerais do direito dentro do neoconstitucionalismo. No novo movimento, os princípios jurídicos ganharam extrema valorização e importância na aplicação do direito. Agora, eles não servem apenas de esteio estruturante e organizador da Constituição, mas sim representam normas constitucionais de eficácia vinculante na proteção e garantia dos direitos fundamentais. Eles passaram a se irradiar por todo o ordenamento e são instrumentos ímpares de interpretação. Nessa lógica, o formalismo foi deixado de lado e atentou-se à busca cada vez mais frequente de utilização de métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico, como a ponderação dos princípios, a tópica, teoria de argumentação, entre outras. Prova disso é a vasta gama de jurisprudência existente nos tribunais brasileiros, que demonstram como o Poder Judiciário vem utilizando os princípios para a resolução de conflitos. Interessante ressaltar que a utilização dos princípios demanda uma análise mais individual e concreta, em vez de geral e abstrata. Assim, a já difundida subsunção não seria a técnica mais adequada, exigindo dos juristas uma argumentação ainda mais elaborada. Logo, a atividade de ponderação e o exame individual e concreto nas questões processuais demandariam uma participação maior do Poder Judiciário em relação aos poderes legislativo e executivo. Outro aspecto relevante é de que, no âmbito do neoconstitucionalismo, as teorias tradicionais deveriam ser relidas. A teoria da norma teria que reconhecer a normatividade dos princípios e aceitar a utilização de procedimentos complexos, como o da ponderação de princípios, para a solução de colisões entre eles. Já a teoria das fontes teria que reconhecer o maior protagonismo do judiciário, visto que este deve interpretar o contexto à luz dos princípios gerais do direito para a concretização da Constituição. E, por fim, a teoria da interpretação deveria adotar novas posturas interpretativas à luz do papel central e normativo assumido pela Constituição, fazendo com que os antigos métodos tradicionais de interpretação, nascidos do direito privado, sejam colocados em questionamento perante novas práticas hermenêuticas alinhadas à teoria da argumentação e à busca de racionalidade das decisões judiciais, tendo em vista a filtragem constitucional. Há de se compreender que os princípios do ordenamento jurídico encontram extensa gama, e pelo mencionado motivo, iremos expor o princípio geral do direito mais incidente na jurisprudência dos tribunais superiores, o princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme preleciona Bernardo Gonçalves Fernandes, o princípio da dignidade humana é compreendido como uma metanorma ou superprincípio, que age como vetor hermenêutico para a interpretação e aplicação de todas as outras normas do ordenamento jurídico. Trazendo à baila uma analogia à teoria da pirâmide de Kelsen, pode-se proferir que o princípio da dignidade da pessoa humana seria para os outros princípios o que a Constituição da República é para os outros códigos brasileiros.
Em outras palavras, o princípio da dignidade humana é o vértice topo da pirâmide, onde deve ser respeitado por todos os outros princípios que vêm posteriormente. A fim de que não seja mitigado, o referido princípio traz consigo os seguintes vetores: o vetor da não instrumentalização, qualquer ação que coisifique o ser humano fere o princípio da dignidade humana, vetor da autonomia existencial, onde o ser humano deve ter a liberdade de escolher e agir conforme as suas ideias, desde que não seja ilícito o seu projeto de vida, e o vetor do direito ao mínimo existencial, onde o ser humano tem o direito à condição mínima material do que é necessário para se ter uma vida digna, como saúde e moradia. Dessa forma, todos os institutos jurídicos, sob a ótica do neoconstitucionalismo, possuem uma finalidade e função em comum, qual seja de se concretizar a dignidade da pessoa humana. A principal crítica ao pós-positivismo está voltada à questão da arbitrariedade na aplicação das normas jurídicas. Isso porque, como já trabalhado anteriormente, se trata de um modelo que busca a superação da legalidade estrita, tendo no centro de seu ordenamento jurídico os direitos fundamentais, construídos com base no princípio da dignidade humana. A superação da referida legalidade faz com que o sistema se torne mais aberto e, consequentemente, o juiz terá uma atuação muito maior, devendo o magistrado dispor de uma argumentação cada vez mais elaborada e fundamentada. Devemos ter em mente que o ativismo judicial e a judicialização da política são fenômenos diferentes. O neoconstitucionalismo proporcionou a consolidação da judicialização da política e das relações sociais. De acordo com Barroso, a redemocratização do país trouxe à tona a constitucionalização, onde a Constituição da República Federativa do Brasil passou a regular diversos assuntos, e, em consequência dessa mudança de paradigma, as pessoas passaram a utilizar mais o poder judiciário e o sistema de controle de constitucionalidade. Para Barroso, a judicialização é fato, e não uma vontade política do judiciário. É a circunstância do modelo constitucional que nós temos. Já o ativismo judicial é atitude. Ele acontece quando há um déficit de outros poderes, e o judiciário aplica princípios a situações não previstas em lei. Ou seja, o ativismo judicial se expande quando outros poderes se retraem. O seu principal aspecto negativo é o de revelar que as instituições constitucionalmente competentes não funcionam. O risco do ativismo que não deve ser subestimado é o uso dos princípios de maneira exacerbada e retorcida, gerando a politização dos tribunais. Dessa forma, o que deveria ser uma atuação forte, fundamentada na finalidade de preservação e promoção dos direitos fundamentais, muitas vezes se transforma em arbitrariedade, sendo as decisões proferidas pelos tribunais genéricas e superficiais. Diante de todo o exposto, podemos concluir que os princípios na visão neoconstitucionalista se tornaram um topo hermenêutico, ou seja, todos os institutos jurídicos devem ser interpretados e aplicados à luz dos princípios constitucionais. Nesse modelo, houve a instituição de técnicas interpretativas, como a ponderação, tendo no centro do ordenamento jurídico os direitos fundamentais, construídos com base no princípio da dignidade humana. No Brasil, o STF e o STJ são os tribunais que mais aplicam os princípios como parâmetros hermenêuticos, sob a ótica da funcionalização dos institutos, que são legitimados pela Constituição Federal e pelos valores por ela impostos. Essa mudança de paradigma trouxe um judiciário muito mais atuante, já que se tornou um sistema mais aberto, onde os valores e a moral foram introduzidos no ordenamento jurídico através dos princípios, o que, dependendo da situação, pode ser problemático, como anteriormente retratado, tendo em vista a discricionariedade de alguns magistrados. Por fim, cumpra-se ressaltar que os métodos clássicos de interpretação continuam a ser empregados, somando-se a eles os princípios que permitem uma comunicação entre normas supralegais e a Constituição Federal. Nesse modelo, portanto, não há um parâmetro estático, há uma interpretação, um diálogo constante entre a norma e o intérprete, levando sempre em conta a funcionalização dos direitos. É isso, gente. Nós gostaríamos de agradecer por vocês terem participado até aqui. Nós vamos mandar o roteiro com os casinhos que a gente vai tratar na sexta-feira, então a gente queria que vocês dessem uma olhada e pensassem um pouco sobre eles, e aí na sexta-feira a gente debate, tá bom? Muito obrigada, até mais.